Oi, gente, eu sou o Breno e eu estou aqui no vlog do Breninho para falar de mais um livro que eu li hoje. Um livro aqui importante, talvez um dos maiores clássicos e blá 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 da literatura clássica mundial, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Gente, que livro, assim, quem gosta de realismo mágico, é um livro engraçadíssimo, assim, e muito bom. Até por conta da história, é um clássico mesmo, João Pessoa, que conta a história da fundação de Macondo, que é uma vila, uma aldeia, fundada por José Arcádio Buende e Úrsula Iguarã, né? E também na história do Gabriel Garcia Marques, conta a história das 7 gerações da família Buendia, e usando de muito realismo mágico, muita viagem louca, assim, tipo, muitas cenas muito interessantes que acontecem lá, né? E assim, por exemplo, os personagens mesmo, tem muitas cenas muito interessantes na história. Aí tive as 7 linhagens, mas tem a Úrsula, o Pietro Crespi, o Melquíades, o Aureliano Babilônia, que é o último Aureliano, a Amaranta, a, a Rebeca, a, o próprio Aureliano, os 16 Aurelianos, os 15 Aurelianos, o José Arcádio, né? Então, tipo, tem uma galerinha de massa. A Amaranta talvez é um personagem muito interessante, que ela se casa com a Aureliano Babilônia, que é o último Aureliano. E ele é que vai decifrar o pergaminho, né? E nesse pergaminho é o que dá o desfecho da história. Mas antes de chegar lá, eu queria falar de umas cenas bem engraçadas que eu percebi. Por exemplo, tem uma parte do livro que cita a Guerra dos Aurelianos, né? Então, nele há 15 Aurelianos e todos vão para a guerra. E os 15 morrem, mas parece que um fica vivo. E esse que fica vivo vai voltar para Macondo para contar a história do que aconteceu. Se eu não me engano é isso. Eu acho muito viajado dessa parte, porque é muito interessante essa cena. E o que acontece? O... Tem uma cena muito interessante na história, que é quando morre um dos Arcádios. Ou é um José Arcádio, do meio pro fim. É, o José Arcádio morre, ou é um dos Aurelianos, eu não estou lembrado agora. E quando ele morre, o rastro de sangue deixado por ele se torna um rio. E esse rio, ele vai percorrendo as casas e a aldeia de Macondo. Percorre, percorre, percorre como uma pequena foz de um pequeno riozinho, um pequeno leito de água. E aquilo passa pela porta da casa de Úrsula. E dali Úrsula percebe que um dos Buendia morreu. Isso é realismo mágico, gente. Não tem nada a ver a pessoa morrer, o sangue, a pessoa morrer, a pessoa pôr sangue, o sangue virar um riozinho e avisar lá na porta de outra pessoa que a pessoa morreu. Isso é realismo mágico, uma coisa que não tem nada a ver com o convencional, com o real, com o cotidiano. E essas são cenas muito interessantes, assim. Outra coisa, em Macondo não para de chover. Há casos de enchentes, tipo de 1, 2, 3, eu acho que mais de anos, que passam anos e anos chovendo lá. Nunca para de chover. Isso também faz parte do realismo mágico. E dentro da história do cigano Melquíades, que é bem interessante, que ele passa o tempo decifrando pergaminhos, né? Então tem todo esse lance aí do místico no final, do que vai acontecer com José Arcádio, e fala lá no pergaminho que Aureliano Babilônia, que é o último dos Aurelianos, vai ler, porque a linhagem acaba nele. Não existe mais nada depois dele. A história acaba em Aureliano Babilônia. Né? Então, tipo, ele vai decifrar um pergaminho que foi deixado no início da Fundação de Macomb. E esse pergaminho vai contar a história que pode acontecer depois, uma coisa assim, né? Sobre os Buendia, né? E Úrsula ali, já cega, já muito velha, ela continua a contar histórias. Isso é que é uma parte muito interessante do livro, porque ela já não tem mais noção da realidade. E para quem passa, ela continua contando as histórias dos Aurelianos e dos Arcádios.
de vários, porque todos têm um destino fatal. O fatalismo é o que permeia o livro, além do realismo fantástico. Então ela está sempre falando de alguma tragédia que aconteceu na família, e ela sempre ali. Junto com a Amaranta, junto com o Pietro Crespo e com outra que fica no livro e acaba sendo mãe de alguma pessoa, não lembro agora. E essas gerações vão passando e Úrsula já cega, ela consegue contar histórias tipo, de muito tempo atrás. Isso é o realismo mágico, tem muito realismo mágico aí, porque ela se lembra das primeiras enchentes em Macondo, porque foi ela que fundou Macondo, né? E ela talvez seja o arquétipo, uma personificação de outra coisa maior dentro da área dos estudos literários, a própria Úrsula, né? Que isso é interessante a gente pensar assim. Então, leia, gente, é um livro muito bom. A parte da memória é mais ou menos esse tamanho. Aqui, nessa edição que eu peguei da galera Record, não, da Record. É muito bom esse livro, eu gosto muito desse livro, gente. Muito mesmo. Meu. Só um adendo assim. E beijo pra vocês do vlog do Breninho. Pra quem vai assistir esse vídeo, eu não sei se ele vai virar short, se ele vai, o que ele vai virar. Você que vai querer no YouTube 1 hora, entendeu? Então vai ser muito bom. Beijos, galera, e até amanhã ou depois. Que eu vou caçar livros pra fazer mais resenhas pra vocês.